Bom, se a gente parar para analisar o contexto histórico das vanguardas europeias, a gente consegue entender um pouco por que esse foi um movimento que ganhou tanta força em todo o mundo artístico. O nome vanguarda vem do francês avant-garde, que é a tradução literal de guarda avançada. Esse era o nome que eles davam às tropas que iam à frente em formações militares. E ele foi escolhido para representar o movimento porque o movimento seria um pioneiro no mundo artístico. Ele viria para abrir o caminho para os movimentos que o seguiram. As vanguardas europeias representam um conjunto de tendências e estilos artísticos que surgiram em diversos lugares da Europa, por volta do final do século XIX e início do século XX, e que mais tarde também iria acabar por influenciar todo o Ocidente. Esse foi um período cheio de transformações que iriam marcar a humanidade. A Segunda Revolução Industrial, o avanço da ciência, a Primeira Guerra Mundial, todos esses acontecimentos que destacavam avanços, descobertas, progressos e necessidades. Era o surgimento de uma nova era, com uma nova mentalidade e uma nova maneira de ver as coisas. O mundo artístico também começou a sofrer mudanças espelhando o que acontecia no mundo real, mostrando novas formas, estéticas, ideias e representações da realidade vivida. Os artistas, em sua maioria, começaram a abusar da capacidade que eles tinham de chocar o público com as obras que produziam, usando de ironia e de métodos que fugiam do padrão de arte convencional da época, e buscando um novo significado para aquilo que era considerado arte. Essa ação contra as tradições artísticas abriu o caminho para o surgimento da arte moderna. No Brasil, o conjunto de tendências inspiradas nos novos estilos europeus ficou conhecido como modernismo. Os artistas brasileiros que seguiam as vanguardas europeias se encontraram pela primeira vez na Semana da Arte de 1922, um evento que possibilitou a divulgação das ideias modernistas por todo o país. Os movimentos da vanguarda europeia que mais se destacaram foram o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo, e agora a gente vai aprender um pouco mais de cada um deles. O expressionismo é um movimento artístico que surgiu junto com as vanguardas europeias. Ele teve seu início em meados do século XX, na Alemanha, e por isso foi muito influenciado por conta da Primeira Guerra Mundial. Esse movimento é caracterizado pela irracionalidade e pelo individualismo, além de apresentar uma visão pessimista da realidade, com a intenção de mostrar realmente como as coisas funcionavam e como eram. Esse movimento veio para que as pessoas pudessem mostrar realmente o que viviam e o que achavam da sociedade, através da arte. Esse movimento veio para fazer uma nova perspectiva artística, um jeito novo de trazer arte, em oposição àquele considerado tradicional. O movimento defende a perda do controle consciente no laço da criação para que a realidade seja transformada pela expressão particular do artista, e tem como as características o foco no lado obscuro da sociedade, releva a angústia existencial, valoriza a intuição em vez da razão, expressa uma percepção individual da realidade, trata de temas como a solidão e também defende a liberdade individual. A estética expressionista pode ser identificada em vários tipos de expressão artística, porém, na pintura ela foi muito mais marcante. Na Europa, seu principal representante era Edvard Munch, com sua famosa obra O Grito. No Brasil, pintores modernistas como Cândido Portinari e Tarsila do Amaral também produziram obras com influência expressionista. Já na literatura, nomes como Thomas Mann e Mário de Andrade escreveram obras com traços expressionistas. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas, como o próprio nome dá a entender. Ele surgiu na França no início do século XX e rompeu com os métodos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. O cubismo se baseia na fragmentação e na decomposição das figuras estáticas. Nas obras artísticas predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros. O movimento cubista ficou marcado por três fases. A primeira fase foi o cubismo cesariano, que foi de 1907 a 1909. Esse período ele foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista plástico francês Paul Cézanne. Os artistas começaram as suas experiências com as simplificações das formas e mais tarde passaram a representar as figuras dispostas todas em um mesmo plano. A segunda fase foi o cubismo analítico, que se estendeu de 1910 a 1912.
e se caracterizou pela cor moderada, acentuando-se nos tons de marrom, preto, cinza e ocre. Tal escolha das cores se deu, pois o mais importante era a exibição do tema fragmentado, disposto em todos os ângulos possíveis. Esse esfacelamento das formas chegou a níveis tão elevados que, ao final, as figuras acabavam se tornando irreconhecíveis. A terceira e última fase foi o cubismo sintético, que foi de 1913 a 1914. Ele se caracterizou pelas cores mais fortes e um retorno ao figurativo, na medida em que se buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar ao tratamento realista. Passa-se a empreender um método de colagem, fixando objetos reais na tela, como pedaços de madeira, vidro, metal e recortes de jornais, a fim de extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura insinua, explorando também os sentidos de tato. Os maiores representantes da pintura cubista foram Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris e Fernand Schlegel. E os principais escritores com influência no cubismo foram Guilherme Poulain, Jean Cocteau e Oswald de Andrade. No cubismo, a literatura também retratou a fragmentação e a geometrização da realidade por meio da linguagem. As palavras são todas soltas e dispostas no papel, a fim de conceber uma imagem. Teve como foco a destruição da sintaxe. O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era a destruição, também a criação. Foi considerado o movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Agora, falando das características do dadaísmo, a gente pode destacar algumas, que são o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação e irreverência artística, anarquismo e niilismo, busca do caos e desordem, teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Agora a gente vai falar da origem do movimento, que foi mais ou menos em 1916. Os artistas agitadores culturais Hugo Ball, Amy Hennings, Marcel Janco, Richard Hülsbeck, Tristan Tzara, Sophie Tauber-Arp e Jean Arp fundaram o Cabaret Voltaire. Esse espaço ele foi feito com o intuito de ser um lugar para manifestações políticas e artísticas em Zunique, na Suíça. Lá um grupo de artistas refugiados com tendências anarquistas, dentre escritores, pintores e poetas, reuniram-se para inaugurar uma nova manifestação de arte. E é nesse contexto que o poeta romeno Tristan Tzara cria o movimento dadaísta, em meados da Primeira Guerra Mundial, junto aos artistas Hugo Ball e Hans Harp. Essa proposta de arte era irreverente e espontânea, pautada na irracionalidade, na ironia, na liberdade, no absurdo e no pessimismo. O intuito principal era de chocar a burguesia da época e criticar a arte tradicionalista, a guerra e o sistema. Foi assim que aleatoriamente foi escolhido o termo dadaísmo. Os artistas reunidos resolveram escolher um termo num dicionário que, de certa maneira, já indicava o caráter ilógico do movimento que surgia. Do francês, o termo dada significa cavalo de madeira. Nesse sentido, o dadaísmo é considerado um movimento anti-artístico, uma vez que questiona a arte e busca o caótico e a imperfeição. Agora falando de dadaísmo do Brasil, assim como outras vanguardas artísticas europeias, ele influenciou um movimento modernista que surgiu no Brasil, sobretudo após a Semana da Arte Moderna. Na literatura, a gente pode notar essa influência em algumas manifestações dos escritores Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Além deles, destaca-se o Teatro de Experiência, de Flávio Carvalho, e as pinturas de Ismael Neri. Agora, falando do dadaísmo na literatura, nós podemos notar que o movimento dadaísta se difundiu nas artes plásticas e também na literatura. Os poetas dadaístas
cultivavam a disposição aleatória das palavras. Dessa forma, era notória a falta de lógica e racionalidade próprias do dadaísmo. Ocorria assim a banalização das rimas e da construção poética. Agora eu vou falar dos principais artistas dadaístas. O primeiro e mais importante é o Tristan Tzara, um poeta romeno. Marcel Duchamp, poeta, pintor e escultor francês. Hans Arp, um poeta e pintor alemão. Francis Picabia, um poeta e pintor francês. Max Ernst, pintor alemão. Raoul Hausmann, poeta e artista plástico austríaco. Hugo Ball, poeta e filósofo alemão. Richard Husbelk, escritor e psicanalista alemão. Sophie Tauber, artista plástica suíça. E as principais obras desse movimento, temos duas, são as mais conhecidas, que é A Fonte, que foi criada em 1917 por Marcel Duchamp, e ela é um mictório sem encanamento de porcelana branco, só isso, simplesmente. E outra obra famosa, que é do mesmo Duchamp, foi uma cópia da Mona Lisa, que é a pintura mais famosa do Leonardo da Vinci, com bigode, e no quadro foram rabiscadas obscenidades, que é palavrão, essas coisas. O surrealismo foi um movimento literário e artístico do século XX que tenta expressar o funcionamento do subconsciente por imagens fantásticas e justaposição incongruentes de temas. O surrealismo, o movimento das artes visuais e da literatura, floresceu na Europa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Cresceu principalmente a partir do movimento Dada, que mais cedo, antes da Primeira Guerra Mundial, produziu trabalhos de anti-artes que deliberadamente desafiavam a razão. Mas a ênfase do surrealismo não estava na negação, mas sim na expressão positiva. O movimento representou uma reação contra o que seus criadores viram como a destruição da arte forjada pela política europeia no passado, culminando nos horrores de racionalismo que tinha guiado a cultura e a Primeira Guerra Mundial. De acordo com o porta-voz principal do movimento, o poeta e crítico André Breton, que publicou o Manifesto Surrealista em 1924, o surrealismo é um meio de reunir reinos conscientes e inconscientes de experiências tão completamente que o mundo de sonho e fantasia seria juntado ao mundo racional cotidiano em uma realidade absoluta, um surrealismo. Utilizando teorias pesadamente adaptadas de Sigmund Freud, Breton viu o inconsciente como a origem da imaginação. Ele definiu o gênio como alguém que normalmente extraía deste reino sua inspiração, o que, como acreditou, poderia ser conseguido por poetas e pintores especiais. Os principais pintores surrealistas foram Jean Arp, Marx Ernest, André Masson, René Magritte, Yves Tanguy, Salvador Dalí, Pierre Roy, Paul Delvaux e Joan Miró. Com sua ênfase em conteúdo e formas gratuitas e imaginárias, o surrealismo foi uma das alternativas principais para a arte contemporânea, se contrapondo ao movimento cubista, altamente formalista e largamente responsável pela perpetuação na pintura moderna da ênfase em conteúdos tradicionais. Em 1917, Apollinaire criou a expressão surrealismo. A palavra teria sido sugerida por Chagall ou, de acordo com outras fontes, através de Albert Birot. Junto de processos de criação e expressão que usam todas as forças psíquicas, disposição automática, sonhos inconscientes, livres do controle da razão e em luta contra os valores recebidos, concebido como um movimento intelectual revolucionário que afirma a superioridade desses processos. Se desenvolveu especialmente na literatura e nas artes plásticas, na pintura, no cinema, seguindo o movimento Dada. Os escritores surrealistas mais puros usaram o automatismo como uma forma literária, quer dizer, escreviam quaisquer palavras que entrassem em sua mente consciente, considerando-as invioláveis. Não alteravam o que escreviam, pois isso constituiria uma interferência com o puro ato da criação. Sentiam que este fluxo livre de pensamento estabeleceria uma conexão com a mente subconsciente de seus leitores. Como seus precursores dadaístas, os surrealistas quebraram as regras
aceitas de trabalhos e conduta pessoal para liberar sua sensação de verdade interna. O movimento espalhou-se por todo o mundo e floresceu na América durante a Segunda Guerra Mundial, quando André Breton passou a residir em Nova York. Na pintura e na escultura, o surrealismo é uma das principais influências do século XX. A pintura surrealista exibe grande variedade de conteúdo e técnica. Por exemplo, os trabalhos de Dali consistem mais ou menos em uma transcrição direta e fotográfica de sonhos e deriva sua inspiração das pinturas de sonhos de Chirico, anteriores às suas próprias. As esculturas de Arp são grandes, lisas e de formas abstratas. E Miró, um surrealista formal por pouco tempo, emprega formas fantásticas que também incluíram adaptações deliberadas da arte infantil, tendo algo em comum com os desenhos usados pelos artistas catalãos para decorar sua cerâmica. O pintor americano de origem russa, Pavel Tchirish, apesar de não se considerar um surrealista, traz imagens surrealistas em suas pinturas e também nos números balés por ele criado. O futurismo foi um movimento artístico e literário que surgiu no começo do século XX na Itália, mais especificamente em 1909, com a publicação do Manifesto Futurista escrito pelo poeta Filippo Marinetti. O futurismo é uma das vanguardas europeias que visavam quebrar tradições e explorar outros modos de criação. Influenciou nas artes de outros países também, como França, Rússia e Brasil. Os artistas do futurismo viam o movimento na velocidade do automóvel, nos avanços industriais, nas grandes metrópoles, enfim, na nova configuração social do início do século, que para eles representava um novo mundo e um novo homem. O conceito básico do futurismo era o da negação e desconexão total com a arte e cultura do passado, celebrando e reconhecendo unicamente o progresso, as novas tecnologias e a vida urbana. Os principais nomes desse movimento são Giacomo Balla, Carlos Carrà, Luigi Russolo, Vladimir Mayakovsky e, claro, Filippo Marinetti. Na literatura, os futuristas destacavam-se pelo uso da tipografia, valorizando a propaganda enquanto veículo de comunicação. Nas obras, as linguagens eram tipicamente nacionalistas e se destacava o uso de onomatopeias e exclamações. Já na pintura, há um claro elogio ao dinamismo, através de cores vivas, contrastes fortes e sobreposição de imagens. Os futuristas retratavam principalmente os objetos em movimento. Os elementos representados não se esgotavam, não existiam limites visíveis. Pelo contrário, eles surgiam como se estivessem se movimentando no espaço e no tempo. Já no Brasil, o futurismo teve como adeptos artistas que viajavam com frequência para a Europa. Entre eles destacaram-se Anita Malfatti e Oswald de Andrade. No entanto, o futurismo no Brasil não foi uma corrente artística de grande durabilidade. Isso porque, na Europa, a proposta da corrente perdia sua força, representando um anacronismo em relação às ideias da época, logo foi considerada ultrapassada. No resto do mundo também não foi muito diferente do que aqui no Brasil. O futurismo foi definhando ao longo dos anos, encontrando seu fim depois da Primeira Guerra Mundial. A gente pode concluir que esses movimentos influenciaram a arte em uma escala mundial, afetando desde as pinturas, a literatura, o teatro, a música, a arquitetura, cinema e tantas outras formas de arte. Eles foram responsáveis por questionar os padrões artísticos e dar um novo significado para aquilo que era considerado arte, ultrapassando os padrões que eram impostos para a criação das obras e dando liberdade para a produção dos artistas.